Olá, olá, gente. Estamos aqui começando mais um fórum, mais uma edição do fórum. Hoje temos um convidado especial. Vou convidar primeiro aqui os nossos colegas mediadores que vão aqui fazer a mediação dessa live comigo. Vou convidar o professor João Paulo, André, André Fournier, nosso jovem pesquisador extensionista, e vou convidar o Wagner Bezerra, o nosso convidado do canal Ciber Educomunicação. Oi, André. Oi, professor. Oi, professora, bom dia. Tudo bem, Elô? Bom dia, gente. gente. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Wagner. Bom dia, tudo bom, Joca? Bom dia, professores. Bom dia. Hoje uma live, nossa primeira live desse novo ciclo de debate do Fórum. Aqui a gente estava conversando nos bastidores e quando fizemos a arte, cadastramos o nosso projeto na extensão, nós colocamos primeiro o ciclo de debate, mas, na verdade, a gente está fazendo as contas, eu acho que já é o terceiro ou quarto ciclo de debate. Então, para atualizar, o Fórum é desde 2018, que a gente está com essa iniciativa, o Joca, muitos estudantes passaram por aqui, muitos convidados. Agora a gente está aqui no canal do Instagram, exclusivamente, fazendo debates mais curtos. E vou apresentar rapidamente o professor João Paulo, todo mundo já conhece. Eu sou a professora Heloísa, somos os coordenadores do fórum. E hoje, para mediar, nós convidamos o André, que é monitor do nosso projeto de extensão, monitor extensionista, jovem extensionista, e convidamos o Wagner Bezerra. O Wagner é doutor em comunicação pela PUC-Rio, é mestre em mídia cotidiano pela UF e é um educador midiático, tem o seu canal no Instagram, que é o canal Ciber Educomunicação, onde ele discute questões sobre mídia e educação. E hoje vai discutir conosco esse tema tão candente, que é o tema da comunicação governamental, das fake news, né, dessa conjuntura política que estamos vivendo, que está fervilhando hoje no Brasil, que envolve a comunicação, né, as redes sociais, que envolve aí essa rede de notícias terríveis. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o professor João Paulo, para ele começar, né, alguma pergunta para o Wagner, ou passar para o Wagner e ele vai decidir. Joca, vai com você a palavra. Obrigado, Heloísa. É uma satisfação te ver aqui, Wagner, né, nesse debate. Eu acho que você já teve a oportunidade de participar em 2018, né, na nossa primeira edição. Você participou num encontro ao vivo, né, presencial naquela época. Verdade. Né? Muito bom te ver aqui de novo. E Prazer também, Joca. eu acho que numa conjuntura agora um pouco mais agitada, né, como a Luísa falou, borbulhando, e com, né, temas assim que já apareciam naquela época, né, que era a questão da fake news, que era o debate sobre o controle dos meios de comunicação, sobre sobre todas essas estratégias midiáticas, né, de a comunicação como um poder forte, né, de disseminar informações, disseminar contra-informações, né, produzir ambiguidades, né, assim, dúvidas, né. Eu acho que uma das características, né, que a gente vê é a questão da dúvida, né, da incerteza com relação à informação. E aí, assim, só para, né, dar um início para te ouvir, né, eu tinha uma pergunta assim bem direta assim, em relação a essa tensão, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo que está tendo um cerco, né, jurídico, político, eliminação de fake news, também a gente vê
né, um perigo de também isso ampliar o controle, né, de uma mídia, de uma informação não necessariamente oficial, né, mas uma mídia alternativa, né? E eu queria te ouvir sobre a busca desse equilíbrio, né? Como é que a gente combate fake news e, ao mesmo tempo, não cerceia também a, né, esses canais alternativos de informações. Só para começar já um tema bem polêmico. É verdade. Olha, o prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aqui de vocês, do Fórum de Conjuntura. Quer dizer, não precisa nem dizer a dimensão da importância desses eventos, né, que vem acontecendo, que vocês vêm realizando, e aí já tem alguns anos nessa estrada. E como você bem falou, a crescente importância do debate é quando a gente relaciona com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, e também traçando uma linha do tempo. Não é? Se a gente construir essa linha do tempo, observando que de 2016 para cá, né, quando se utilizou as fake news de uma forma massiva dentro da campanha eleitoral americana, e então você tem aí que marca o uso das fake news e da ideia de uma pós-verdade e do discurso de ódio como resultado, como ação de uma superindústria. Então, se a gente olhar para 2016 e vir, né, caminhando nessa linha do tempo até a eleição presidencial aqui no Brasil e também em outros países, nós vamos aí, tanto na academia quanto fora dela, amadurecendo e olhando para esses fenômenos de forma diferente. Então, olhando como conceito, tentando definir, né, fake news, pós-verdade, desinformação, discurso de ódio, enquanto conceitos teóricos, mas isso não foi o bastante. Joca, a professora Heloísa e caro mediador, não foi o bastante para a gente se equilibrar diante do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, hoje, estamos aqui todos observando o que está acontecendo no país e no mundo, e muito, muito próximos, né, de nós enquanto cidadãos, cidadãs, né, a violência fazendo vítimas nas escolas, o discurso de ódio completamente fora de controle nas redes, patrocinado por algumas redes em especial que assumem posturas públicas de não regulação, de não discussão em torno do estado de coisas. E isso nos convida a uma reflexão do estado da arte, do próprio sentido da tecnologia, da própria natureza das tecnologias, do que estamos falando. Então, ao mesmo tempo que há um risco de queda, de desabamento de estruturas fundamentais para os princípios democráticos, nós temos também a oportunidade de descobertas do com que nós estamos de fato lidando. E esse com que lidamos nos aponta para princípios novamente teóricos, do pensar sobre a natureza dessas tecnologias. E aí eu estou aqui me valendo de estudos recentes que eu acessei durante o doutorado na PUC do Rio de Janeiro, e que uma das linhas né, do arcabouço teórico da minha pesquisa, que foi sobre o uso dos games, a mediação que os videogames oferecem para as interações sociais de adolescentes, eu fui conhecer um pensamento da ecologia das mídias.
que, que trouxe uma percepção das tecnologias muito, muito clara, não é? de que as tecnologias não são apenas máquinas. As tecnologias podem ser e são também, por exemplo, linguagens. A linguagem que dá sentido à comunicação humana, desde da primeira, né, da primeira respiração do ser humano e até a última. Então, a linguagem que dá sentido o processo civilizatório. E a linguagem enquanto tecnologia. Então, só para fechar essa primeira resposta à sua provocação, Joca, então, entendendo a tecnologia como um conceito, um meio de cumprir um propósito. E aí nós, pensando novamente em 2016, da forma como hoje a gente está olhando para pós-verdade, para fake news e para o discurso de ódio como superindústrias, quer dizer, essa é uma expressão do professor Eugênio Butz, da USP, eu acho que ele olha para um gigante, né, na hora que ele formula essa ideia de uma superindústria, falando de fake news, ele olha para um gigante maior do que ele, maior do que nós todos, maior do que a sociedade. Mas eu prefiro descer da roda gigante, daquela observação mais distante, que olha para o gigante, mas me aproximar e olhar para essa tecnologia discursiva, que não é uma máquina, mas funciona como uma superindústria. Ela não é composta de grafeno, de titânio, de elementos, não é, que a gente possa pegar nas mãos, mas ela atua tão fortemente quanto qualquer outra tecnologia do nosso tempo, do tempo presente, com uma capacidade, não é, de multiplicação e de destruição tamanha, que é essa que nós estamos vendo, a destruição de pilares do próprio sistema democrático. Então, eu acho que se nós entendermos que fake news e que pós-verdade e que discurso de ódio foram fabricados sobre essa ótica com intuitos específicos, com objetivos específicos no campo político, então hoje nós vamos poder entender e criar talvez mecanismos de lidar com essa situação, inclusive mecanismos de controle, falando menos de uma forma maniqueísta, não é, tentando politizar no mau sentido a questão, porque ela já é politizada, mas observando, inclusive, a perspectiva individual de lidar com essas tecnologias. O que nós estamos fazendo enquanto sujeitos com essas tecnologias? Com essas tecnologias que não são máquinas, mas que são tão poderosas e destrutivas quanto as grandes máquinas de destruição que nós conhecemos. Ótimas questões para a gente conversar. Eu queria passar a palavra para o André, nosso pesquisador especialista, e pensar, André, se tem alguma questão aí para dar continuidade aí a essa conversa com o Wagner. André, a palavra é sua. Oi, bom dia. Me ouvem bem? Eu acho que tem uma dificuldade das esquerdas de se estabelecer na internet desde quando surgiram ali os protestos de 2013, que levaram, né, depois, posteriormente, ao golpe da Dilma Rousseff. E mais recentemente, a esquerda vem tentando entrar nesses campos de internet, ocupar os debates políticos da internet, desmentir
as fake news de direita, mas também tem o lado, especialmente atual do governo Lula, que vem sofrendo muita crítica, que é a incapacidade, às vezes, de articular e de expor as políticas que vêm sendo feitas. Então, a minha pergunta é mais no sentido de a gente não pode ficar dependendo de influencers de internet para comentar a política de governo, nem ter a primeira-dama respondendo a choquei na internet para comentar a política governamental. De que forma mais efetiva, eu acho, que o governo pode ocupar esses espaços de rede social, tornar mais claras as suas políticas, melhorar a sua comunicação e, ao mesmo tempo, tentar desmontar o esquema anterior, que era usar desinformação como forma de governo. Eu acho que a fake news ela foi forma de governo e ela ainda é forma de governo para quem não está no governo. Então, acho que é algo por aí, assim. André, sua pergunta é complexa e não há uma resposta clara. Acho que até que se houvesse, talvez o governo estivesse implementando e não estivesse na situação que está. Mas eu quero insistir um pouco com você para a gente pensar que as fake news elas não estão na superfície, apenas na superfície do cotidiano político, do debate político. Eu quero te convidar a aprofundar, a mergulhar nessa perspectiva de pensar nas fake news como mecanismo, eu quero te sugerir para você olhar para ela como se fosse um construto real, sólido, e, ao mesmo tempo, uma máquina, porque a gente consegue fazer isso, por exemplo, com o ChatGPT, mesmo sem ter utilizado o ChatGPT, só pelo nome. Então, é fácil para mim, para você, para todos que ouvem ChatGPT sendo anunciado, a gente já constrói ele como algo concreto. Eu quero te convidar a fazer o mesmo exercício com as fake news e com outros conceitos que estão aí no mesmo campo, pós-verdade e discurso de ódio, e olhar para esses conceitos aparentemente teóricos como tecnologias concretas de destruição de caos, de criação de caos, de organização de desordem social. Então, não se trata apenas do debate político. O debate político é a superfície da ação das fake news. Se trata do desmonte dos pilares da democracia no mundo, em vários países ao mesmo tempo. Se trata de você abalar, fragmentar o Estado democrático de direito, fragilizando os seus pilares, é desabar a sociedade, desabar a confiança nas instituições, desabar a confiança na justiça, ressignificar a liberdade, dar outro sentido para a palavra liberdade. Então, a liberdade, por exemplo, pode ser, se nós aqui aquecermos o debate até um certo ponto, aí nós começamos a nos confrontar violentamente, porque a liberdade foi ressignificada por esses engines, por esses motores que trabalham associados, por exemplo, à inteligência artificial. Então, você tem nós quatro aqui debatendo esse tema, eles geram, essa discussão gera palavras-chave. E aí os algoritmos, a partir dos comentários que vão ser digitados dentro dessa plataforma, que é o Instagram, poderia ser em outra. Então, ao mesmo tempo em que a gente conversa aqui, não é, com a melhor das intenções, nossas percepções, nossas escolhas, nossas filiações são capturadas
por esses sistemas complexos, não visíveis, da maioria dos seres humanos, e eles são armazenados no Big Data, eles são armazenados, não é, pelos proprietários dos sistemas. Então, o exemplo mais claro disso é o Elon Musk lá com o Twitter. É dele. É dele as nossas percepções, é dele os nossos sentidos, é dele as nossas escolhas. E isso está ocorrendo enquanto nós quatro conversamos, sem que nós prestemos atenção a isso. Então, o que está abaixo do iceberg, do concreto, do físico, da matéria chamada fake news, enquanto tecnologia não visível, não é? Ela só é escutável, lida, ela é multiplicável, ela é compartilhável, é um sistema de ressignificação da liberdade, da verdade factual. Então, eles querem e criam verdades, entre aspas, que atende a indivíduos e grupos, jogando por terra a verdade dos fatos, diariamente, ininterruptamente, diuturnamente, 24/7. É com isso que o atual governo, os atuais governos estão lidando. Não é só no Brasil, mas a gente está falando disso. Então, olhando para isso, que é muito maior do que o cotidiano do diálogo entre plataformas, entre governo e sociedade, entre governos e instituições, entre governo e opositores, não é? Que permanecem com essa superindústria trabalhando sem parar, né? 24/7. Esses governos, se nós estamos aqui, por exemplo, nós quatro, né, a academia, aqui, né, conversando sobre esse tema tão candente, tão relevante, se nós estamos aqui lidando com isso, muito possivelmente, a mesa de gestão da comunicação, da estratégia do governo, esteja no mesmo ponto em que estamos, com a diferença que a responsabilidade é deles e não nossa. Então, eu diria que não é nem um despreparo, há uma incapacidade de lidar com essa situação, porque essa situação é absolutamente nova. E o que fazer, né? Eu preferia entrar no que fazer depois de ouvir um pouco de vocês em relação a essa resposta, André. E aí trazer o que fazer, porque não são sinalizações no sentido de que vão resolver a atual situação, mas o que fazer no sentido de começar, não é, a criar mecanismos que fortaleçam a sociedade, não é, para lidar com esse estado de coisas. E não é apenas, repito, a superfície do discurso, do debate cotidiano entre governo e sociedade. É algo muito mais profundo e com uma capacidade de desorganizar essa superfície, de desestabilizar completamente essa superfície. Ótimo, Wagner. Antes de passar uma questão, eu quero convidar, agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo, e quero pedir também que compartilhe isso com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com outros estudantes da Urubi e de outras universidades. Compartilhe agora e dá uma paradinha, compartilhe esse vídeo, chama as pessoas para assistir a nossa live e se inscreva no nosso canal. Aquelas coisas importantes que a gente sabe. Curte, comenta depois, porque os comentários que vocês fazem aqui, quando a gente salvar a live, eles vão aparecer. E aí, quem quiser deixar comentários, depois que a gente salvar a live, vai lá e deixa seus comentários. Isso é muito importante. A gente, no canal do Fórum, quer crescer fora do Conjuntura, quer trazer outros convidados. Nós vamos trazer aqui, ainda nesse semestre, mais
7 lives, provavelmente, ou 8, e, né, até o final de julho. Então, a gente vai ter mais de uma live até esse mês. Então, aguardem, sigam, acompanhem. Aqui a gente só tem essa rede social, não tem outra. E também quero dizer que quem desejar horas de extensão, quem desejar, porque isso é um projeto de extensão, cadastrado na Unirio. Então, quem desejar horas de extensão, você pode ser da Unirio ou fora da Unirio. Quem desejar receber o certificado por acompanhar essa nossa live de extensão, preenche o formulário que está lá na nossa bio. É um formulário simples, ele só vai perguntar coisas muito simples, só para saber quem você é, para depois emitir o certificado. Quem já preencheu não precisa preencher novamente. Quem não preencheu, se não desejar o certificado, se não tiver interesse, também não precisa preencher. Mas quem desejar, peço por favor que preencha para a gente poder organizar essa documentação. Olha, Wagner, você trouxe coisas muito interessantes, né? As observações que o João Paulo e o André fizeram também são muito interessantes. A gente realmente está vivendo um momento muito delicado da nossa democracia, né? Já não é novo isso. Quando nós fizemos a primeira edição do Fórum, que foi em 2018, nós acompanhamos muito de perto as questões lá do golpe, né? Muita gente chamou de impeachment, a gente trabalhou com a perspectiva do golpe de 2016, e também acompanhamos lá a prisão do Lula e aquela onda, né, do lavajatismo, como já ali questões assim, muito, que já apontavam questões muito relevantes para essa intervenção, essa interferência na democracia, na recém-democracia brasileira. Nossa democracia, ela é uma democracia que está em um processo de consolidação, né? E a gente viu aí, o André lembrou muito bem de 2013, a gente viu em 2013 aí o surgimento dessas organizações da direita, da extrema-direita, que vinham no sentido de se mostrar, né, amigáveis, mas que tinha ali uma intenção de interferir no processo democrático. Depois, com a eleição do Bolsonaro em 2018, isso se aprofundou, né? A gente se aprofundou porque o governo caminhou ali ao lado e abriu muito espaço para esses processos, para esses grupos, para esses indivíduos que intencionalmente buscavam, né, abalar os processos deles e as instituições democráticas, principalmente. Mas não só as instituições, também o cotidiano das pessoas. Interferir no cotidiano, interferir na fala, no entendimento de uma pessoa, né, que está, vamos dizer assim, da periferia do poder, né, pensando que o poder central do Brasil não está lá no Distrito Federal, está localizado lá, mas pensando em todos os sujeitos, os cidadãos, independente da classe social, da renda, de gênero, e realmente são máquinas, como você disse, Wagner, máquinas de fabricar processos, máquinas de fabricar fatos, né? Aqui, muito entre aspas. A gente acompanhou agora aqueles acampamentos, né? Que tinham ali, que as pessoas acreditavam piamente que o Alexandre de Moraes tinha sido deposto, tinha sido preso. As pessoas acreditavam piamente em coisas que não estavam acontecendo. Era como se vivessem, e ainda acontece isso, em realidades paralelas, né? Em outros planetas, né? Não aqui no planeta Brasil. E isso realmente, como o Wagner mencionou bem, é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil, que vem acontecendo em outros países. Essa interferência de grupos políticos, de grupos financeiros, nos processos políticos, com a intenção de fazer com que o processo político tenha essa ou aquela roupagem. Eu me lembro bem, Wagner, você citou o Elon Musk, eu me lembro que quando o Elon Musk estava para comprar o Twitter, uma das falas dele, assim, que gerou realmente muito desconforto, foi que o objetivo dele ao comprar o Twitter era desestabilizar governos, né?
Ele disse assim, olha, uma das possibilidades do Twitter é desestabilizar governos, é interferir, é eleger quem a gente quiser. Então, tem ali uma intencionalidade, como você disse, e você tem falado muito, Wagner, na questão da tecnologia, dessas tecnologias, né, da narrativa, da construção narrativa como uma tecnologia, e essas tecnologias, elas são organizadas por pessoas, né? A gente não pode deixar isso de lado, não pode deixar de mencionar isso muito claramente. Quem organiza os algoritmos são pessoas que recebem orientações, né, dos donos das tecnologias, que vão ali seguindo, né, o vai e vem do mercado. Tem aí, claro, que tem mercado que também vai interferir, mas são pessoas que vão organizar. Então, para trazer isso para a questão da nossa conjuntura política, o governo, que, na minha opinião, assim, modestíssima, está um pouco vamos dizer assim, descontrolado, ainda não encontrou, né, muito bem esse rumo, mas o governo tem falado uma questão, principalmente o ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, que é uma questão que eu acho que é bem interessante, que é de não é regular, proibir, impedir, mas é responsabilizar as redes sociais, né? Digamos assim, é o reino dessa tecnologia de construção narrativa, de fake news, de pós-verdade, de mentira, vamos dizer assim, dando um nome bem claro, né? O que você podia falar para a gente sobre essa questão, Wagner? Como o governo está construindo esse discurso, essa ideia da responsabilização, e fala um pouco mais sobre isso. Olha, depois eu quero dizer que eu vou voltar lá no André para responder a ele lá sobre o horizonte, o que fazer. Não esqueci não, viu, André? Mas respondendo à professora Heloísa, a regulação, a autorregulação, a responsabilização, que é uma forma de regulação, são movimentos valiosos, importantíssimos e, a meu ver, muito atrasados no Brasil. O Brasil ele sofre, padece de uma síndrome de medo de volta, da volta da censura, da volta. A gente agora andou muito próximo da volta, né, de golpes militares. A gente conviveu agora, né, recentemente, agora poderia citar outros exemplos, mas 8 de janeiro foi, de fato, uma tentativa de golpe, tá claro isso, né? As imagens que foram divulgadas ontem. Então, a gente está ainda com a carne ardendo né, do golpe de 64. Os fenômenos históricos eles não são diluídos, né, tão simplesmente. Então, o medo, o receio, o pavor, né, da regulação, da regulamentação dos meios e agora, né, a partir do advento digital das plataformas, ele está sempre presente, até de uma forma cultural no Brasil. No entanto, o que é regulação? A regulação e a regulamentação, ou a autorregulamentação, ou a atribuição de responsabilidade, como a professora Heloísa falou, das próprias plataformas, dos agentes que operam as plataformas, dos donos das plataformas, é um caminho que precisa avançar. Então, eu posso, historicamente, voltar um pouco para o período pré-digital, onde nós assistimos e aplaudimos e participamos, não é, da famosa audiência global, não é, como algo que foi comemorado, por um lado, né, durante muito tempo no Brasil, né, o nível de audiência, as audiências, né, da televisão no Brasil, e a não regulamentação, por exemplo, da TV aberta. Então, os mecanismos de regulação nunca conseguiram ir além de alguns arcabouços que nunca foram aplicados, que sempre faltaram emendas, que sempre faltaram formulações complementares ao que existe de legislação
inclusive na Constituição, artigo 221, artigo 222, para a TV aberta. Isso é um exemplo. Então, nós sempre tivemos medo da regulação, diferente de outros países, por exemplo, Estados Unidos, França, né? Então, você tem lá a Federal Communication Commission dos Estados Unidos, que existe há muito tempo. Então, os modelos de regulação existem. Inclusive, no governo Dilma, no governo Dilma, houve uma tentativa, o Franklin Martins viajou por diversos países, criou um projeto, um anteprojeto, um documento, esse documento foi engavetado, né? Quer dizer, no final do segundo governo Lula, no início do governo Dilma, esse documento foi engavetado. Então, isso quer dizer que regulação depende de conjuntura, depende de um fórum de conjuntura, onde as pessoas sejam capazes, por exemplo, de conversar, como nós estamos conversando aqui. Se nós fôssemos, por exemplo, representantes dos meios, nós teríamos capacidade de conversar. Mas no Brasil sequer foi possível sentar à mesa, né? Os representantes das emissoras, o Congresso, o Senado, inclusive observando que às vezes são as mesmas pessoas, né? Quer dizer, os nossos representantes políticos se acham donos das concessões de TV aberta e de rádio, e também de internet, e também de telefonia, né? Propriedade cruzada. Então, isso aponta para um modelo regulatório arcaico, não funcional, disfuncional e simplesmente simbólico. Aí vem para o mundo digital. Quer dizer, o mundo digital nos traz princípios, alguns princípios, não é? Mas os princípios de um mundo pré-digital que já não existe mais. Não é? Então, esses princípios, eu acho que até o professor Joca começou sinalizando nesse sentido. Esses princípios que regem a criação, por exemplo, da internet, não é como um lugar não regulado, né, que para sua existência dispensaria, né, esses mecanismos de regulação externa, eles já não se mostram mais eficientes. Veja aí o posicionamento do Elon Musk com o Twitter, né, onde ele entra em países que não possuem um marco regulatório robusto, eficiente, funcional, como o Brasil, e fazem o estrago político, no campo social, que é feito. Então, as democracias cujo marco regulatório são tímidos, como o Brasil, são, obviamente, muito mais vulneráveis à ação desses meios, dessas plataformas, como, por exemplo, o Twitter. E não apenas o Twitter. Fala-se do Twitter, mas o Facebook não é diferente. O Facebook atuou fortemente lá na eleição de 2016 nos Estados Unidos. Mas eu quero conectar, eu acho, voltando aqui para fechar com a professora Heloísa, eu acho que a coragem do atual ministro da Justiça, do Dino, é valiosíssima para esse momento, dele mexer, ainda que verticalmente, né? Porque, como eu falei, a regulação não é necessariamente algo vertical, partindo de um agente público, a regulação é um tratado social, né, de todos os atores políticos envolvidos com aquela questão. Então, quando a regulação, no caso, ele chama de responsabilização, mas é isso que ele está fazendo, ele está regulando uma plataforma, regulando um meio, ele está regulando esse meio. Então, quando ele faz isso por uma necessidade de uma conjuntura, como é a que a gente vive agora, ele está propondo um caminho que depois será analisado pela sociedade, inclusive pelo Congresso, né? A Câmara vai analisar, o Senado vai analisar, a Suprema Corte vai analisar, a sociedade organizada como vai também se posicionar, a academia vai se posicionar, e aí sim é possível que esse arcabouço regulatório inicial, o que está sendo apresentado, proposto, e já como medida provisória, talvez, implementado em caráter de urgência urgentíssima pelo governo, aí sim ele adquire uma roupagem, um desenho, uma formulação de política pública. É outro papo, mais adiante. Nós ainda não chegamos lá, mas sim,
eu vejo com muito bons olhos a ação do governo nessa tentativa de responsabilização. Necessário. Aí eu respondo para a professora Heloísa e já, se vocês me permitirem, conecto já com a provocação do André, a pergunta do André sobre o que fazer. Eu posso, inclusive, sinalizar ela agora a resposta e depois a gente retomar. Acho que é isso que é melhor fazer para ouvir vocês a respeito dessa última pergunta, dessa última resposta. E aí, André, eu quero o que fazer apontar lá para uma experiência recentíssima da Finlândia. Eu vou fazer o desenho do cenário e depois a gente retoma com o que fazer mais na frente, depois de ouvir vocês. Eu conversei pessoalmente, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente algumas vezes com o Franklin Martins, em momentos diferentes da história brasileira, em anos diferentes, em governos diferentes. Nós conversamos 2 vezes, não é na Livraria Argumento, tomando um café. O último eu que paguei, fiquei feliz pra caramba. Falei, paguei o café do ministro. Inclusive, eu perdi a oportunidade que eu não coloquei o ticket no quadro, tamanha satisfação que eu fiquei. E nós conversamos as 2 vezes longamente, assim, 2 horas de conversa com o ministro não é pouca coisa. E o Lula estava preso. Lula estava preso e ele era um dos poucos interlocutores fiéis, segundo ele próprio, né? A hora que os amigos somem e aí ficam aqueles que de fato são, né, fiéis e amigos de verdade. Então ele foi um desses caras, uma dessas pessoas, e a gente fazia nós pensávamos a respeito desse cenário sobre o qual nós estamos conversando agora. E eu dizia para ele, com a minha tentativa, não apenas como cidadão, não apenas como pesquisador da área de comunicação, mas também como um profissional, eu dizia para ele que era necessário investir pesado em educação midiática. Que a educação midiática não dependia da regulação, nem da autorregulação, nem da responsabilização. Que a responsabilização, que a regulação, que a autorregulação tinham esse processo, né? Que nós falamos aqui anteriormente, eu falei aqui anteriormente, é um processo de construção que demanda tempo, demanda ambiente político possível, favorável, para que a regulação se estabeleça como foi estabelecido em diversos países. Ela não é ditatorial, ela não é de cima para baixo, ela não é por uma canetada, porque se for, mais na frente o Congresso derruba, o Supremo derruba. E aí nós voltamos ao nosso medo de regulação, ao nosso medo, porque pode voltar a censura, porque pode voltar os militares e tal. É um medo legítimo de cada um de nós. Então, aí demanda, professor João Paulo, amadurecimento e divã para superar os nossos traumas recentes e os outros não tão recentes. Mas eu disse isso ao Franklin Martins gastando o meu R$20 do café da manhã, lá do expresso que ele tomou. E foi mais de 20, acho que foi uns 25. Só. Enfim, eu investi muito pesadamente nisso. E o Franklin, gentil e assim, respeitoso, ouviu aquele processo e tal, e aí fecha o governo, inicia o governo, para minha alegria, talvez para de vocês também. Um dos primeiros atos do atual governo foi dar uma canetada, criando um decreto, assinando um decreto que formula o embrião de uma política pública no âmbito federal, apontando para a educação midiática como algo concreto, né, saindo de um início, logo no início da gestão do atual presidente. Eu falei, olha, eu respirei muito aliviado, abrimos um Prosecco e alegria tamanha. O Franklin Martins não está no governo, segundo ele próprio, tenho minhas dúvidas, mas enfim. Mas aí o que eu quero trazer a resposta
ao André é o caso finlandês, que foi obrigado a combater fake news, porque a Rússia, esse lugar que procura democracias frágeis como a brasileira, nós achamos que é sólida, né? Mas a Rússia procura ambientes democráticos cuja legislação permite, por exemplo, criar espiões desde criança até que os caras sejam aptos a atuar profissionalmente, caso recente. Então, a Rússia, ela tem lá uma questão de fronteira com a Finlândia, uma questão política, não é? De fronteira, com a discussão permanente. E a Rússia interviu, a Rússia entrou na Finlândia, no ambiente político da Finlândia, com fake news, pesado da forma como interferiu também na eleição americana em 2016. E como interferiu também no Brasil. As pesquisas podem apontar isso mais na frente. Eu não tenho dados para afirmar, mas eu tenho dados para afirmar no caso finlandês e no caso americano. Então, a Rússia invade, simbolicamente não, invade tecnologicamente o Estado finlandês com fake news, e o governo finlandês falou, olha, o que a gente pode fazer, pessoal? E eles chegaram à mesma conclusão. Eles falaram, vamos investir com políticas públicas maciças em todos os níveis da educação, com a educação midiática. O que aconteceu, a gente pode retomar daqui a pouco, enquanto eu escuto os comentários de vocês. Obrigada, Wagner. Vou passar logo a palavra para o professor João Paulo. Oi, Wagner. Estou gostando muito da tua análise. Eu queria te fazer uma pergunta, né, uma provocação, indo por uma outra dimensão, né, dessa questão das fake news, né, e da tecnologia. Porque, ao mesmo tempo, né, quer dizer, a tentativa de estabelecer uma regulamentação, um controle, ela parte do pressuposto de que existe um excesso ou um abuso, né, de uso dessas tecnologias. E aí eu queria lançar uma questão, assim, do ponto de vista sociológico, né, a sensação que eu tenho, que a gente vem assistindo, e aí eu acho que isso reverbera na postura das redes sociais, né, a gente tem você tem uma crítica a tudo que está aí. Né? Você bem mesmo fala, né, no início da tua fala, né, que de uma indústria de ódio que tem como uma dos seus objetivos o desmonte da ordem, né? Assim, uma tentativa de desestruturar aquilo que já está consolidado, aquilo que já está instituído. Ao mesmo tempo, do ponto de vista sociológico, né, se eu me distancio disso, eu vejo que isso também é um sintoma. Né? Essa busca pelo desmonte é um sintoma de que algo que foi montado, construído, instituído, não está dando certo. Né? Então, tem uma crítica que aparece por trás, né, dessa negação da ordem, né, dessa negação do sistema, uma crítica ao sistema. Né? O sistema não é capaz de responder às demandas ou a uma nova conjuntura social. Isso é uma coisa, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é até que ponto as redes, né, elas dão muito mais informação para a gente do que a gente tinha antes de atuar. Então, o Estado, quando ele se consolida como representação, são as instituições e os desejos populares. Né? Essa, né, a ideia lá, voltando aos nossos robesianos de plantão, essa ideia lá do Leviatã, né, como um Estado soberano com suas instituições que vão fazer representações. De repente, a tecnologia nos oferece a possibilidade, da minha opinião, circular e ter acesso
gestor. Então, eu não estou falando mais de representação política. Quando eu me manifesto no WhatsApp, eu ou qualquer um, eu, enquanto indivíduo cidadão, estou me manifestando. E, de repente, o Estado tem que lidar com milhões de manifestações, milhões de interesses e desejos opostos, contraditórios, que ele tem que ouvir e representar. Então, tem um problema, é isso que eu estou querendo colocar. Tem um problema, ou seja, as ferramentas, né, que a gente tem construídas no século XVIII e XIX, né, que definem o que é o Estado, o que é a política, não dão conta do conjunto de informações que hoje se tem acesso para governar. E aí a tecnologia entra para destruir completamente uma ferramenta de ação política construída no século XIX, no século XVIII. Você está entendendo? Assim, a minha questão é como é que eu lido com a tecnologia, com ferramentas construídas, consolidadas, num tempo onde nem existia computador. Né? É mais ou menos essa minha questão. Antes do Wagner falar, eu vou dizer que a gente já são 10h50 e a gente tem um tempo de live, né? Então, em algum momento aqui, o Instagram vai me dizer que a gente vai ter que encerrar. Então, eu pedi aí para o Wagner ir fazendo respostas mais curtas, para que a gente possa bater uma bolinha aqui a mais e lembrar os estudantes que quiserem, que a gente vai ter um pós-live com o Wagner, né, no Meet. Então, depois que terminar a live, a gente vai ter uma conversa aí. Então, vamos vir aqui para o Wagner para esse bate-bola mais curto. Olha, uma resposta curta para o professor Joca a partir dessa reflexão complexa que ele fez. É só agradecer o convite para esse valioso debate com vocês aqui, professora Luísa, professor André, e dizer, olha, daqui a pouco a gente conversa de novo. Mas só para fechar, sinalizando em relação à colocação do Joca, eu volto de novo para o conceito, volto de novo para a teoria. Século XVIII, século XIX, estávamos ainda, de certa forma, distantes, né, do advento digital, ainda apontado, de alguma maneira, né, em alguns espaços. No entanto, o século XIX já nos traz, através de teóricos do campo sociológico, né, não é? como George Simmel, lá o alemão não aceito na academia na qual pertencia e que só consegue tornar suas ideias lidas e percebidas na dimensão da importância delas quando ele vai para os Estados Unidos. Então, ele nos fala da importância, do valor da interação como esse lugar onde o social se multiplica, onde o sócio, né? Onde a socialização se dá. Ele aponta esse caminho e ele é lido a partir da sua atuação nos Estados Unidos. Ele é lido por Goffman, ele é lido por Adorno, ele influencia, né? Influencia fortemente, entre outros, né? Ele vai influenciar Goffman, Adorno, ele vai influenciar McLuhan, ele vai influenciar pensadores, não apenas em campos multidisciplinares, que acabaram se assentando em espaços como a sociologia, como a educação e também como a comunicação, mas lá naquela época eles estavam juntos e misturados, né, ali entre a sociologia e a antropologia. Eles vão sinalizar muito do que a gente vive hoje e que, por exemplo, apresentam, conceituam os ambientes como mídias e as mídias como ambientes.
e leitores e pesquisadores que trabalharam nos anos seguintes com essa ideia de uma tecnologia, da linguagem como tecnologia, por exemplo, que é importante voltar a isso, e fake news enquanto uma linguagem, e discurso de ódio enquanto uma linguagem, e a gente volta de novo ao princípio de olhar para elas enquanto máquinas, enquanto formulações concretas, né, com esse intuito, não é? Agora na perspectiva contemporânea, é importante entender isso e olhar dessa forma, quer dizer, essas máquinas, não é? Enquanto mídias, e as mídias enquanto ambientes, e os ambientes, como esse, nós quatro aqui, enquanto um ambiente, não é, capaz de nos transformar, capaz de transformar o meio no qual estamos inseridos. É disso que eles falavam. É disso que eles falavam enquanto a tecnologia como um simples meio de cumprir um propósito. Então, se a gente entender isso, entender profundamente o que está dito por esses teóricos que estavam lá no início do século XIX e que influenciaram os anos seguintes e que chegaram ao século XXI com pesquisas robustas e que só agora no Brasil são discutidas mais amplamente no próprio campo comunicacional. Quer dizer, a nossa formação, nosso entendimento da comunicação, ele é binário. Ele é entre um interlocutor, emissor, e um receptor. Isso é uma mentira. Isso é igual a dizer, desculpa a analogia grosseira, isso é igual a dizer que o coito interrompido não engravida. Então, engravida, né? Assim como o entretenimento educa. O entretenimento educa, gente. Nunca foi dito, nunca foi aceito no Brasil. É por isso que a regulação não avançou na questão televisiva. É por isso que temos tanto receio com a regulação. É absolutamente necessária a regulação. Eu não tenho medo disso. É fundamental. Foi fundamental para as democracias permanecerem vivas. Várias democracias consolidadas. Não é consolidada como a brasileira, que está consolidada estou falando de 500 anos, estou falando de 700 anos. E muito mais. Então, a função pública de uma estrutura de regulamentação, ela é absolutamente necessária, absolutamente necessária. Então, quando a gente fala, quando a Finlândia, que está dentro de um marco regulatório muito mais robusto, né, anos-luz à frente do brasileiro, ela abraça a educação midiática para resolver tudo isso que nós estamos falando, porque eu estou falando de um caso concreto político. Então, a Rússia, com todo esse aparato do qual falamos e outros dos quais não falamos porque desconhecemos, mas vamos lá. O Putin chamou lá o Elon Musk para uma reunião e falou: vamos intervir na Finlândia. E o governo finlandês investe durante 4 anos, os últimos 4 anos, em educação midiática, desde os anos iniciais, desde os pequenininhos, até quem entrou na educação infantil, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, até a universidade, em todos os níveis, transversalmente, com todas as disciplinas ao mesmo tempo, trabalhando transversalmente tudo que nós falamos aqui. Porque nós estamos aqui, vamos imaginar que na academia e num plano da academia, onde os nossos temas são discutidos um pouco na graduação e bastante na pós-graduação. Então, o governo finlandês levou isso para a pré-escola. É isso que a educação midiática propõe. Então, não dá tempo de esperar que eu, por exemplo, estou doido para chegar a junho para eu fazer os 60 anos, querendo chegar até lá. Então, é necessário começar aos 5, aos 2, quando a criança tem acesso ao primeiro tablet. E o Elon Musk já começa a captar os dados daquela criança, as preferências daquela criança, e influenciar essa criança. Então, quando a gente fala de um marco regulatório, está falando disso. E apenas isso, a educação midiática, amplamente, podemos discutir o que é a educação midiática, o que compõe, mas
mais do que discutir, precisamos implementar. Então, é disso que nós falamos, foi isso que a Finlândia fez. Eu acho que eu sugiro, a professora Heloísa está me sinalizando que a gente tem um cartão vermelho aqui para pedir para o outro encerrar. Falou, vou encerrar. Mas eu queria, professora Heloísa, André, professor Joca, agradecer mais uma vez a oportunidade e sugerir a leitura de um artigo de opinião muito simples, mas ao mesmo tempo com um cenário bem desenhado, completinho, escrito pelo Gabeira no Globo. Então, o Estadão publicou o caso finlandês recente, se der um Google, educação midiática na Finlândia, todo mundo vai achar, mas se der um Google no Globo e procurar um dos últimos artigos de opinião do Gabeira, ele vai tirar uma onda danada, dizendo que agora ele passa as tardes entrando na Finlândia, bababá, mas ele próprio acabou de conhecer a educação midiática. Eu não quero dizer com isso que quem conhece a educação midiática há 20, 30 anos, como eu, seja mais capaz de resolver a situação do que ele. Na verdade, ele é um influencer, né? Um influencer do tempo presente. Então, não é uma questão dos especialistas, é uma questão da sociedade. E é importante demais o caso finlandês, porque foi uma resposta, Joca, ao ambiente político. Uma resposta objetiva à invasão tecnológica da Rússia na Finlândia, num ambiente político, para um fim político específico. E, ao final dessa história, a Finlândia se torna o país, na comunidade europeia, isso aí foi medido com pesquisa, mais resistente às fake news. Olha que caso lindo. 4 anos depois de políticas públicas amplas, em todos os campos. É claro que a Finlândia é um país, não é, de dimensões e de população muito diferente quantitativamente do Brasil. Mas eu estou dizendo que, como um laboratório da ação da educação midiática enquanto política pública, independente do marco regulatório, Joca. Independente do marco regulatório. Porque se o Dino for derrubado, por exemplo, eu não estou rogando praga a ninguém, pelo contrário, torço que ele... Não é? Torço para um monte de coisa. Mas ainda assim, a educação midiática pode cumprir o seu fim. E cumpriu. Isso foi medido, né? Foi avaliado no caso finlandês. E eu acho que aponta para a gente como uma luz, André, professora Luísa, no final do túnel, uma luz valiosa para o estado de coisas que a gente está vivendo. Obrigado, gente. Obrigada, Wagner. Olha, o Instagram ainda não me disse que eu tenho que encerrar, então eu vou passar a palavra para o André. Assim que me disser, aí a gente encerra. Então, enquanto isso, a gente pode continuar mais um pouquinho. André. Eu só queria agradecer mesmo, acho que me deu uma boa clareada, eu não tinha tanta perspectiva de entender as coisas como estrutura, como maquinário, para mim foi bom. Vou procurar estudar mais sobre educação midiática, porque eu acho que foi uma ideia muito interessante, que eu não tinha pensado, que eu não conhecia. Vou ler o artigo sobre a Finlândia, porque realmente me interessou bastante, e acho que, de fato, como laboratório, é uma perspectiva interessante de saída, é uma perspectiva interessante politicamente, socialmente. Eu acho que o grande debate sobre alguma coisa do tipo no Brasil vai ser a dificuldade de se conseguir implementar algo do tipo via Congresso, via Senado. Eu acho que esse vai ser um grande teste de fogo para qualquer processo de regulação e de tentativa de amenizar os impactos aí desse poder destrutivo das fake news e da pós-verdade e desse debate político do uso disso de forma política. Ótimo, André. Eu acho que tem muitas questões, né? Como a gente vai fazer outras lives, talvez a gente até possa retomar esse tema. Certamente a gente vai retomar lá na sala de aula, né? Isso aqui é um projeto de extensão, mas também é um projeto de ensino, um projeto de pesquisa articulado. Então, a gente vai articular essas questões, porque tem vários eixos aqui que a gente discutir. A questão do fortalecimento da cidadania, né, do fortalecimento da sociedade, não só da educação,
essa educação formal, mas também essa educação que vem trazendo questões novas. A educação midiática certamente é uma questão nova para a gente, né? Quando que a gente pensou que ia precisar colocar nas escolas essa discussão sobre que pessoas estão construindo mentiras, que a gente chama agora de fake news, né? A gente gosta de anglicisar os nossos termos, para criar cenários, né? O problema é que não são só aquelas mentiras, que a gente tem, a humanidade é sempre mentiu, né, gente? A humanidade, ela sempre inventou mentiras, contou histórias, contou casos, aumentou, acrescentou, inventou boatos. A grande questão é que, com as tecnologias do tempo presente, essa possibilidade de falar uma mentira e essa mentira se tornar uma bola de neve incontrolável foi muito maximizada. Então, e a gente tem hoje vários debates aí sobre o quanto as tecnologias do tempo presente podem interferir ou podem abrir espaço para essas questões mais, não só massivas, porque a televisão já trazia o massivo, o rádio já trazia o massivo, né? Meios de comunicação de massa, mas também trazer uma perspectiva do instantâneo, daquilo que a gente chama de viralizar. Então, alguém vai lá, solta uma mentira e isso viraliza. Mas isso viraliza também uma questão, né, que a gente tem que atentar bastante, esse viraliza também se tornou uma indústria de como viralizar, de como fazer com que essa mentira ganhe musculatura, de como fazer com que essa mentira entre nos espaços privilegiados vamos dizer assim, como a gente está falando de vírus, de viralizar, nos espaços privilegiados de contágio. Então, infelizmente, muitas igrejas, né, muitos templos religiosos se tornaram espaços de contágio. Infelizmente, as redes sociais se tornaram espaços de contágio. E isso tem, essa infecção, vamos dizer assim, tem trazido prejuízos muito grandes. Então, quando a gente vê hoje, né, eu acho que não dá para a gente não colocar aqui os ataques, né, às escolas, a gente poderia chamar de um terrorismo interno, mas não só um terrorismo interno, um contágio que afeta, por exemplo, adolescentes, né? Adolescentes que vão sendo afetados, contaminados com o discurso de ódio, contaminados com mentiras, envolvidos, capturados por discursos, e esses estudantes, esses adolescentes têm como ação para, né, como que ele vai refletir sobre aquilo, se ele não tem um ambiente de reflexão. Eu acho que a educação midiática, como, né, na questão que Wagner traz presente essa perspectiva. Os adolescentes, eles não têm esse ambiente para esse debate, para ouvir, e eles estão sendo infectados muito fortemente. Então, ele vai lá e comete um atentado, né? Comete um massacre. O que levou esse jovem a isso, né? Por que ele foi contaminado tão fortemente por esse discurso de ódio, por essa mentira, né? Por essa máquina de produzir desinformação de uma forma tão severa que ele tem essa atitude? Isso eu acho que são questões que a gente não pode deixar de discutir, e são questões muito fortes do nosso tempo presente. Não é só a fala do Lula, não é só a fala do presidente da República, não é só que a Rússia, né, invadiu lá tecnologicamente a política finlandesa, quais rebatimentos isso pode trazer para a nossa cotidianidade. Quais rebatimentos isso pode trazer, por exemplo, até do ponto de vista das gerações, né? E acho que tem questões, né, muito severas sobre isso, que eu acho que a gente vai refletir mais para frente ainda, né, desses impactos sobre a sociedade, sobre os segmentos sociais, sobre, né, sobre nós humanos, que fazemos a tecnologia, que
inventamos a tecnologia, que nos valemos disso e daquilo, mas como que a gente também é afetado por isso. E esse afetar, não sempre é um afeto bom, né? Tem muito afeto, tem muito afetar aí, que está trazendo consequências muito negativas. Eu quero agradecer muito, Wagner, e quero passar a palavra para vocês também fazerem suas palavras finais, e depois a gente vai encerrar. Bom, eu só queria agradecer, vou passar rápido para o Wagner terminar, aproveitar, agradecer. Eu acho que é um debate muito importante, muito interessante. Eu acho que a gente tem que também ficar atento a esses novos processos de interação social que foram gerados, né? Assim, eu acho que tem uma reflexão que a gente precisa fazer, que, do ponto de vista sociológico, é a perda de poder do espaço público como o lugar do encontro, como o lugar da troca e da interação, né? A interação ela é digital, o encontro é digital, né? O digital e as redes, elas cumpriram aquilo, né? Elas deslocaram o lugar, né, do espaço público, né? O espaço público agora é eu com os meus amigos falando o que eu quero e repassando isso. Aí a coisa, como a Heloísa diz, viraliza, né? Então, e ao viralizar, eu tenho a sensação de que eu estou participando da vida pública, né? Então, eu acho que tem toda uma dimensão sociológica que eu acho que é fundamental a gente tentar entender esses novos tempos, né? E é isso, queria te agradecer por essa oportunidade de entrar um pouco mais a fundo nesse debate, né? E aí eu acho que é isso. Eu que agradeço também, Joca. Foi tudo muito, muito válido, importante e valioso. Eu queria ouvir o André um pouco, antes que a gente termine aqui, porque o tempo está, né, fechando. Eu também gostaria de agradecer a participação, de estar aqui nesse projeto que eu gosto bastante do Fórum. Entrei um pouquinho nervoso, mas correu tudo bem. Foi interessante, foi um tema muito interessante. Eu acho que é um tema que a gente pode desdobrar ele em outras reflexões posteriormente. Vale a pena a gente insistir nesse debate sobre o campo digital. E muito obrigado por tudo aqui, pelo momento, professora Heloísa, professor Joca, Wagner. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria só fazer um merchandising do meu perfil aqui no Instagram, no @cibereducomunicação. É um projeto que eu vou manter, né? É uma iniciativa individual. Na verdade, não existe iniciativa individual nesse campo, mas eu levo essa discussão ali pessoalmente, né? Claro, trazendo sempre, né, as reflexões a partir de grupos, a partir de autores, a partir de perspectivas e também das colaborações que eu sempre recebo no sentido de trazer questões e etc. Então, passem lá, dêem uma olhada, eu estou sempre produzindo algum material e como eu disse, foi um grande momento aqui com vocês. Eu acho que fica uma contribuição bacana para essa discussão, uma contribuição madura. Gostei muito, Joca. Luísa, André, obrigado. Obrigada, Wagner. Obrigada, meu parceiríssimo desse projeto, de São Paulo. Obrigada, André. E venceu o medo, veio aqui fazer essa mediação com a gente. Esse projeto como um projeto de extensão, também um projeto de formação, para a gente é muito importante ter a presença dos jovens pesquisadores e extensionistas, né? Porque educação é corrida de bastão, gente. Vai passando o bastão, todo mundo vai pegando, isso aqui é bacana. Temos muitos estudantes que estão acompanhando, que estão fazendo, né, as disciplinas conosco nesse semestre. E quem for para o pós-live vai lá. Então, vou encerrar. Muito obrigada. Compartilhem depois do vídeo, depois que a gente publicar, tá bom? Comentem, curtam. Um abração, gente. Obrigada.